Se você está em busca de relatórios para o seu proxy Squid e ainda não migrou para o OpenSense porque não encontrou nenhuma ferramenta que te ajudasse nisso, então esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou mostrar como instalar o Sarg, que é uma ferramenta que faz o relatório para o Squid, e configurá-lo para que você tenha os relatórios disponíveis via web. Então fica comigo até o final deste vídeo. E nas últimas versões, na realidade na versão 24.1, foi descontinuado o Squid como base do OpenSense. Então agora ele é um plugin. Então, para a gente poder ter o proxy configurado, o primeiro passo é instalar o Squid, ou seja, o plugin do Squid. E como que a gente faz isso? A gente vem aqui, podemos aqui pela barra de pesquisa, aqui em plugins. E quando nós tivermos aqui os plugins carregados, nós temos aqui muitas opções, mas para que nós sejamos mais rápidos aqui na pesquisa, digitamos Squid e aí virá o plugin do Squid, que é esse OS-Squid. Então vamos lá. Aqui nós clicamos no botão de mais para instalar e ele começa o processo de instalação do Squid. Muito bem, instalação finalizada. Clicamos aqui no logo do OpenSense para atualizar os menus. Vamos aqui ao menu de Services, Serviços e Squid Web Proxy, já está aqui instalado. Então o primeiro passo é fazer a configuração. Lembrando que para você poder fazer a configuração do Squid, você tem que ter pelo menos duas interfaces configuradas no seu OpenSense. Uma WAN e uma LAN, que é o meu caso. Se eu vier aqui, eu tenho uma LAN e uma WAN, ok? Então vamos lá. Administration, vamos aqui marcar para habilitar o Squid. Ok. E aqui em Forward Proxy nós vamos escolher as interfaces em que o Squid estará ativo. Nesse caso é a LAN. A porta pode ser a porta padrão 3128, a menos que você queira alterar. E as demais opções nós vamos deixar em padrão para esse vídeo, ok? Então nós clicamos aqui no Apply e nós já temos aqui o serviço em execução. Então, com isso, a configuração do proxy, que é bastante simples, já está feita. O próximo passo é nós entrarmos no OpenSense via linha de comando para que nós possamos instalar então o Sarg, que é a ferramenta que fará os relatórios de navegação do Squid. Muito bem, então para nós instalarmos o Sarg, nós precisamos entrar via SSH no OpenSense. Aqui já estamos, vamos na opção 8. E aqui nós vamos executar o seguinte comando para instalar o Sarg, que é o pkg install sarg. Apesar de eu ter aqui mais de um repositório, ter o repositório da CloudFence também, a instalação do Sarg vem toda do repositório do OpenSense, como você pode ver. Então, ele já tem aqui disponível no próprio repositório do OpenSense. Então, eu vou fazer aqui a instalação. E uma vez que ele esteja instalado, agora nós precisamos configurar o Sarg. Essa configuração ela vai ter que ser feita aqui na linha de comando, uma vez que o Sarg é um pacote, não um plugin. Então, não é possível fazer isso via interface web, ok? Então, nós vamos ao diretório de configuração do Sarg, que fica no SR, local, etc. Sarg, ok? E aqui, nós vamos ter o arquivo de configuração que já vem preenchido. Nós vamos só alterá-lo para que nós possamos fazer com que o Sarg consiga acessar o log do Squid no OpenSense. Então, se você notar aqui a lista está comentada, nós apagamos aqui esse caractere de comentário e aqui nós precisamos alterar o caminho. No OpenSense, o caminho dos logs ficam todos no /var log. Então, eu vou apagar aqui esse caminho que ele coloca, que ele já tem como padrão, e ponho /var log, e aqui eu tenho que colocar o diretório Squid. Então esse é o caminho do nosso Access Log. O Access Log é o arquivo onde tem os registros de navegação do Squid. Então aqui a gente tem
algumas opções também. Eu vou tirar os comentários, por exemplo, eu quero gráficos. Vou aqui ter os gráficos em azul, que eu gosto mais. Também tem aqui opções de alterar fonte, ó. Vamos aqui também modificar o título, ó. Então vamos colocar aqui Squid Access Report. Vamos colocar alguma coisa em português aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Relatórios Squid no OpenSense. Ups. Aí, muito bem. Então aqui, só para mudar o título da página. Depois aqui a gente tem algumas outras opções. O Header Color vou deixar nesse Dark Blue. E aí há muitas outras opções para que você personalize a página do relatório. Eu não vou alterar todas aqui, mas depois você pode olhar com calma. Então, como você pode ver aqui, tem muitas opções. A outra opção importante que deve ser alterada é essa aqui, ó, Output Tier, que é onde os relatórios HTML dos relatórios serão gerados. Então, no OpenSense, nós temos o caminho do servidor web interno dele, fica no USR local www. Eu vou manter aqui HTML Squid Reports, tá? Anota esse caminho, eu vou copiar ele aqui, porque nós vamos precisar criá-lo, ok? Então aqui eu copiei, vou sair aqui do arquivo de configuração e vou criar esse diretório. Ok, eu tive um errinho aqui porque o diretório HTML ainda não existe. Então nós adicionamos aqui o argumento "-p" no makedir. Pronto, já criou. Então, muito bem, nós criamos dois diretórios. Criamos aqui o HTML e o Squid Reports. Eu tive erro aqui no primeiro comando porque o HTML ainda não existia. Ok? Então, com o diretório criado, o Sarg já tem condição de criar os HTMLs, que são os relatórios, para que depois eles possam ser exibidos via web. Finalizado isso, a gente tem agora executar o comando sarg-x e aqui ele diz que ele executou um relatório com sucesso. Porém, nós ainda não temos logs, registros de acesso no nosso Squid. Então agora vamos fazer uma configuração rápida no navegador para simular aí uma navegação, criar alguns logs e aí depois nós voltamos e executamos esse comando novamente para ver realmente os relatórios gerados na interface web. Muito bem, então eu tenho aqui um Windows, tenho um Windows 11 aqui, vou fazer a configuração do proxy, que é bem simples. Isso pode variar de acordo com o navegador, né, e o sistema operacional, mas aqui, por exemplo, vamos fazer aqui com o Edge. Então aqui eu venho em Settings e pesquiso por Proxy. Aí ele tem aqui, ó, Open Your Computer Proxy Settings. Eu venho aqui e configuro em usar um servidor proxy e vou colocar lá o IP da minha LAN do meu OpenSense, que eu já tinha aqui configurado nos meus testes do Lab, que é o 10232 e a porta 3128. Basta isso, eu clico aqui em Save e meu proxy está configurado. Então eu fecho a configuração, abro uma nova aba, opensense.org. Pronto, aqui ó, vamos aqui no site do OpenSense e podemos fazer aí mais alguns testes, algumas navegações para que gere algum volume de dados, né? Então, eu recomendo que antes de você gerar um relatório, você faça aí alguma navegação para que o relatório traga alguns dados relevantes, principalmente no ambiente de lab onde você só tem uma máquina. Caso você esteja fazendo essa configuração na sua empresa, em uma rede maior, em que tenha vários computadores, naturalmente esse log, né, esse relatório vai ficar com mais dados mais rapidamente. Então a configuração de proxy é bem simples e é isso aqui. Então vamos seguir aqui com os próximos passos de configuração para o nosso relatório no Squid. E de volta à web do nosso OpenSense, vamos aqui verificar se a navegação teste que nós fizemos realmente gerou aqui logs. Então, no menu de Services, Squid Web Proxy, Access Log, e nós temos aqui os logs todos, no caso da minha máquina aqui de testes. Então agora se nós viermos aqui a barra de endereço do OpenSense e colocarmos o caminho que nós configuramos os relatórios do Sarg, nós já conseguimos acessá-lo. Então se eu vier aqui html/squid-reports, ele já está aqui. Então eu já tenho aqui meus relatórios. Então como você pode ver aqui da minha máquina de teste, eu já tenho aqui alguns dos acessos que eu fiz e o resumo aqui do nosso relatório. Porém, nós temos aqui um problema, que é, se eu copiar aqui esse caminho e
fizer aqui um logoff da interface do OpenSense, veja lá, um logout, olha o que acontece. Eu tenho acesso ainda aos relatórios. E como no relatórios nós temos dados que não devem ficar abertos aí para qualquer um que acessar o endereço, qualquer um que descubra esse endereço vai ter acesso, é importante fazermos aqui um controle de acesso, colocarmos aqui uma autenticação. Então eu vou te mostrar aqui como fazer isso agora, de forma bem simples, utilizando outro plugin do OpenSense, que é o plugin do Nginx. Então nós vamos aqui de novo, a instalação de plugins. E na caixa de pesquisa nós procuramos por Nginx. Services, novamente. Services, Nginx, Configuration. E aqui nós faremos a configuração para que o Nginx seja o nosso web server para os nossos relatórios, para que nós não utilizemos o web server do próprio OpenSense. Então, o primeiro ponto aqui é a gente alterar, né, o caminho dos relatórios e vamos colocar o relatório num caminho diferente do web server do OpenSense. Então, o primeiro ponto para fazer isso é mover aquele diretório que nós criamos e alterar a configuração no SARG. Então, vamos fazer isso. De volta aqui ao SSH do nosso OpenSense, vamos mover aquele diretório que esteja fora do webroot da web console do OpenSense. Então, nós vamos lá ao caminho do SR, local, www, HTML. E aqui eu tenho o Squid Reports, ok? Então, na realidade, a gente tem que mover o HTML todo. Então, o que a gente pode fazer? Como exemplo, eu vou levar o HTML para o /var, ok? Vou mover ele para o diretório /var. E aí, eu já não tenho mais acesso à interface da interface web. Então, agora, qual que é o próximo passo? Eu preciso ir à configuração do SARG e alterá-la para que o output do relatório, para toda vez que ele seja executado, seja no /var HTML, ok? Então eu vou por aqui output dir e aqui eu vou mudar para /var HTML, ok? Então vamos aqui, colocamos esse caminho, vamos sair e salvar. E aqui nós temos, confirmando, temos aqui os relatórios. Eu vou executar o SARG mais uma vez, só para que eu tenha certeza que essa alteração não gerou nenhum tipo de erro. Aqui ele me diz que o relatório foi gerado no novo caminho. E a partir de agora, o web server do OpenSense não vai ter mais aquele problema de abrir o relatório sem autenticação, porque nós tiramos do webroot do web server interno do OpenSense, né, do padrão da WebUI, que é o Lite HTTPD. Bem, de volta ao OpenSense na web, eu vou aqui colocar aquele caminho dos relatórios, só para garantir que realmente eles não têm mais ali acesso pelo webroot do WebUI do OpenSense. Então agora chegou o passo de configuração do Nginx. Então com isso a gente restringe o acesso e para a gente fazer isso a gente tem que vir aqui no Nginx, criar aqui um novo HTTP server, ok? Aqui eu vou criar uma porta que não seja conflitante com as portas em uso, então essas duas portas já estão em uso. Eu vou colocar aqui 8080 e aqui em HTTPS 8443. Server name, pode colocar localhost. Locations, nós vamos criar esse location aqui num próximo passo, quando nós habilitarmos a autenticação. Mas primeiro nós vamos fazer um teste. E o File System Root, nós temos que colocar o caminho que nós especificamos na configuração do SARG. Então é no /var HTML e squid-reports, ok? Com isso nós já podemos salvar e o nosso HTTP server está configurado. Mas note aqui que o serviço ainda está parado, porque falta habilitá-lo. Então vamos aqui, ó, na General Settings, dar um Enable Nginx, um Apply e... ok. Eu tentei aqui fazer o passo, mas deu um erro. Então vamos lá, ó. Ele falou que falhou
a configuração. Por quê? Porque eu não tenho aqui um certificado SSL definido. Isso acontece, isso é muito comum de acontecer, porque nós configuramos aqui a porta HTTPS e não especificamos um certificado. Então faltou aqui o passo do certificado. Em TLS Certificate você marca que é o certificado padrão, né, da WebGui do OpenSense. Eu vou utilizar ele, você pode gerar outro. Se você tem dúvidas de como fazer esses passos, eu vou deixar aqui o link para o meu curso na Udemy. E lá eu ensino a instalação do OpenSense, os passos mais básicos. E também vou deixar aqui na descrição o link para o meu livro de OpenSense, que aí sim tem também a configuração do Nginx como um WAF, um Web Application Firewall, ok? Então vamos lá, eu vou dar um save e vamos ver agora se isso já vai funcionar. Muito bem, ó, eu vim aqui, já tinha dado enable, deu apply e ele passou a executar. Então eu tenho agora o Nginx em execução. Como é que eu testo isso? Eu pego o endereço que eu já tenho aqui da minha máquina virtual, OpenSense, e vou colocar aqui a porta 8080. Ele deu um erro porque está em HTTPS. Vou tentar HTTP e vou lá. Eu tenho aqui os relatórios agora no Nginx. Então, os relatórios agora eles já estão disponíveis através do Nginx, e não através mais do WebGui do OpenSense, que é o web server padrão dele, o Lite HTTP. Só que ainda eu não tenho restrição. E para que isso não fique aberto para qualquer um veja a navegação de todos, principalmente em empresas, né, que isso é delicado, que fique aberto, vamos então configurar o passo de autenticação no Nginx. Eu volto aqui ao Nginx, venho aqui no menu HTTPS, onde nós configuramos o HTTP Server, é o mesmo menu, e eu venho aqui, Credential, aqui eu adiciono uma nova credencial, e vou colocar aqui, por exemplo, uma credencial chamada Report, e vou colocar aqui uma senha Report 2024. Claro que isso aqui é um exemplo, coloque uma senha forte, mas é só para demonstrar aqui no vídeo. Clico em Save. Próximo passo, ir em User List e adicionar aquela credencial. Então vou pôr aqui Report, também o nome para esse user List, e vou marcar aqui o Users que eu criei, que é Report. Você pode ter outros aí também. Pronto, então vamos lá. Eu venho aqui em Location, adiciono um novo Location. A descrição aqui eu posso colocar padrão, default. A URL pattern pode deixar mesmo em raiz, barra. E vamos habilitar agora a autenticação. Então, a autenticação nós habilitamos aqui, ó. Selecionamos aquela lista que nós criamos, chamada Report. E ainda aqui em Basic Authentication é importante que você coloque aqui um texto de autenticação. Então aqui eu vou colocar Alt de autenticação. E aí, clique em Save. Agora, por último, nós voltamos ao HTTP Server, editamos e colocamos aqui o Location. Então, vou marcar o Location Default. Dou um Save. Clico aqui no ícone de Reload. Depois de feito a configuração, ter feito o reload, vamos testar aqui o acesso novamente. Então, eu venho aqui, testo novamente e ele pede autenticação. Vamos testar com aquele usuário que nós criamos, report, com a senha que nós criamos. E muito bem, já temos aqui o nosso relatório protegido por senha. Então, nesse vídeo eu te mostrei como instalar o Squid como um proxy no teu OpenSense, instalar o Sarg para tirar relatórios e disponibilizá-los via web no teu OpenSense também, e colocamos o Nginx para proteger esses relatórios, né, para que ele tenha um nível de acesso com autenticação. E caso você precise de um plugin com mais funções de bloqueio, regras, integração com AD e até relatórios mais poderosos, consulta aqui esse vídeo que eu vou deixar no card, que é um vídeo lá do canal da CloudFence, em que eu mostro um pouquinho mais do nosso plugin de Web Filter. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, se inscreva no nosso canal, que teu apoio é muito importante. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.